Pessoal, agora iremos falar sobre os sistemas de controle, sobre o sistema de controle simples e complexo. Como que o nosso corpo desencadeia reações para controlar as alterações que ele está sofrendo por conta dos estresses do ambiente. Então, lembrando que o ambiente, sempre a gente vai ter interação com ele e ele vai gerar situações de estresse. E como o nosso corpo responde a essas modificações, a essas alterações internas que estamos sofrendo? Esse é o foco desse momento. Então, verificamos o seguinte: possuímos muitos sensores por todo o nosso corpo e a interação entre esses sensores irá desencadear as respostas necessárias para cada situação. Ou seja, eu tenho vários sensores, desde sensores químicos a sensores mecânicos, que vão gerar informações que irão ser levadas para o nosso encéfalo. Então, eu tenho vários sensores conectados, aí nos terminais nervosos, a partir de sinalizações químicas que vão levar a informação lá para o nosso encéfalo. Ele vai processar essa informação e vai mandar uma resposta depois de resolvido, de solucionado o problema. Verifique que essas interações elas podem ser de diferentes níveis. Para controlar apenas um tecido, um local que está em alteração, ou para controlar vários. Eu poderia, por exemplo, tentar controlar um processo que esteja acontecendo apenas na pontinha desse dedo. Mas eu também poderia mandar sinais de controle para vários outros locais do meu corpo. Então, isso que vai diferenciar um sistema simples de controle de um sistema complexo. Inicialmente, a gente vai entender o seguinte: um sistema simples, ele se organiza dessa forma aqui, Ele vai estar envolvido com o quê? A gente vai ter um sinal de entrada, vai ter um estímulo que a gente recebe e já vai direcionar a um centro integrador daquela informação. Então, a gente vai ter o processamento do que deve ser realizado. Logo na sequência, a gente tem um sinal de saída, que é a resposta que deveria ser efetuada. E, por fim, a gente realmente realiza essa resposta. Isso é um sistema de controle simples. Ele vai envolver um único local, ou único tecido. Então, ele tem por função controlar apenas uma região ou tecido. Por isso que é assim simples. A gente não precisa do envolvimento de outros sistemas, de outros locais do nosso corpo. Por exemplo, o sujeito ali, em um dia quente, e os raios solares vão estar atingindo ali a mão enquanto ele está dirigindo. Perceba que naquela região irá ter uma modificação da temperatura corporal, por exemplo. Então, o que é de resposta local que pode ser realizado? Inicialmente, percebemos que há um sinal de entrada, aumento da temperatura da pele naquela região. Essa informação ela é enviada para um centro integrador, para um local de processamento, que vai destinar o seguinte: olha, para controlar a temperatura aí nessa região, eu vou realizar tal comando. E o comando é de fazer com que os vasos sanguíneos fiquem um pouco mais calibrosos. E assim, com o contato dele próximo aqui da pele e a sudorese que vai ser provocada, a gente consiga controlar a temperatura da pele naquela região. Então, houve um sinal de entrada, aumento de temperatura nessa região da pele, houve o entendimento desse estímulo e a gente deu uma resposta aqui, encaminhou o que deveria ser feito: aumentar o calibre do vaso sanguíneo. Então, sinal de saída. E por fim a gente teve uma resposta, que é o controle da temperatura corporal, por aumento da dissipação agora do calor daquela região. Então veja que um sistema de controle simples
vai estar sempre nessa organização básica: sinal de entrada, estímulo recebido, centro integrador, local de processamento da informação, colhe a informação, processa e toma uma decisão. E, na sequência, a decisão tomada, sinal de saída. E, por fim, a resposta. A gente poderia pensar de outra forma também. Por exemplo, sinal de entrada. O sinal que a gente envia para o encéfalo. O encéfalo processa como centro integrador. E o sinal de saída, né, é o impulso nervoso ali, o sinal elétrico que o nosso encéfalo manda de volta para aquela região. E a gente tem um sinal de saída. Então, a gente tem uma resposta. Mas, pensando em modificações locais, nem sempre a gente vai precisar da interação com o sistema nervoso central. Às vezes, algumas alterações são muito pequenas, né, em relação ao envolvimento do sistema nervoso central. A gente vai precisar apenas da interação com o sistema nervoso periférico. E aí a gente chega ao sistema de controle complexo, tá certo? Ou controle reflexo também, como a gente pode chamá-lo. A gente vai ver que irá existir outras reações, não apenas uma única reação a ser controlada. No sistema de controle simples, lembre que eu tinha uma mudança, né, apenas em um local. Era apenas um local que deveria ser controlado. Aqui agora eu tenho dois locais de modificação, então não tenho apenas um. Eu preciso iniciar outras relações, tá certo? E que estão também em uma certa distância aí de um local e outro. Então perceba o seguinte, aqui a gente vai envolver mais informações levadas ao nosso centro integrador. Perceba que agora o mapinha da gente aqui aumentou. A gente tem um estímulo que tem um sensor específico para ele. Por exemplo, existe o sensor para quando o nosso vaso sanguíneo está mais calibroso ou quando está em tamanho, né, normal ou quando está mais contraído também. Existem sensores para dor, existem sensores para temperatura, para estado de alongamento de um músculo. Então, tudo isso, tá certo? Gera um tipo de informação. Então, a gente pode gerar aqui, né, várias informações de vários sensores. E essas várias informações vão nos dar um sinal de entrada único. Então, quer dizer que eu posso bater, por exemplo, o meu dedo aqui bater um martelo no meu dedo sem querer, e aí eu tenho a sensação visual que eu vi que o martelo bateu no meu dedo. Eu tenho a sensação de dor do local, eu vou ter as respostas imunológicas, né, do inchaço, do edema que vai criar no local. Então, cada uma é uma informação diferente que vai ser direcionada para o centro integrador, só que todas em conjunto. Então, eu tenho sensores que vão me dar as informações em conjunto que vão ser direcionadas para esse centro integrador. Então, lá no encéfalo, eu vou processar essa interação e vou mandar uma resposta. E aí, aquela mesma forma, né? Manda um comando que deve ser realizado. Porém, cada um tem um alvo. E aí, por exemplo, eu posso ter um alvo, nesse exemplo do martelo, na mão que bateu, ele fala assim, ó, tira o martelo de perto, busca um gelo para colocar na região. Então, são alvos diferentes que vão ser ativados. Então, eu posso ter, né, a sensação de, olha, um alvo da cognição é busca o gelo, pega lá o gelo. Tem outro alvo que é a musculatura, né, do outro braço, de, olha, pega lá, coloca o gelo aqui em cima desse local. Além disso, vai aqui, né, buscar atendimento caso esse machucado aí tenha sido muito grande. Eu estou dando várias informações de alvo para o meu corpo, para o meu sistema. Então, é uma resposta um pouco maior, tá certo? No exemplo aqui, verificamos o seguinte, ó, há uma mudança na pressão arterial sistêmica detectada aqui nesta região, tá certo?
essa mudança verifique que foi detectada numa região, porém precisa alterar outras regiões do nosso sistema sanguíneo para que a pressão arterial esteja controlada de forma correta. Então, a gente vai ver que essas células que estão aqui em um local distante, né, elas vão fazer o quê? Vão mandar a informação para o encéfalo por esses sensores da pressão arterial. Ele vai enviar o sinal de saída com alvo em específico, tá certo? Um alvo aqui, ó, que vai fazer com que, por exemplo, o vaso sanguíneo fique um pouco mais calibroso e assim a pressão arterial seja controlada. Então, sempre que você pensar em sistema de controle complexo, lembre da relação entre as distâncias, né, dessas células que interagem e os vários sistemas ou tecidos que estão envolvidos. Não é apenas um tecido, são 2 ou mais tecidos ou mais sistemas em uma única resposta, beleza? Então, a gente vai ver logo a seguir os sistemas, né, de como que a gente controla também essas informações aqui que são geradas. Se é aumentando o estímulo ou diminuindo o estímulo, o que a gente chama de feedback positivo e feedback negativo. Então acompanhe aí o próximo vídeo.